Quem já foi noiva, está se preparando para um casamento, ela tem todo esse sentimento. Ela fica aflita, desesperada, angustiada para o casamento. É ou não é? É assim. Nós precisamos ficar desesperados para o grande dia. Esse dia vai chegar. Nós vamos encontrar o noivo, que Ele está nos esperando para o casamento. Ele está esperando. Nós precisamos ser uma noiva apaixonada, mesmo em tempos difíceis, mesmo em circunstâncias. Nós não paramos. Nós temos um foco, nós temos um propósito de um dia encontrá-lo, estar face a face com Ele, aonde nós olharemos nos olhos dele e contemplaremos a sua beleza. Irmão, eu não sei se você tem essa ansiedade, essa busca. Eu tenho, eu me desespero para encontrar um noivo, para encontrar o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Isso, quando eles cantam esses louvores aí, se queima em meu coração. Amém? Pode se sentar, irmãos, nesta noite. Eu vou ministrar uma palavra hoje para vocês. O nosso pastor missionário César, ele está em Santa Felicidade hoje, ministrando lá na igreja. Amém? Né? Ele está visitando as igrejas, ministrando as igrejas. Amém? Para ele também estar mais perto do pessoal. Amém? Então hoje ele está lá em Santa Felicidade, ministrando lá. E ele pediu para mim ministrar hoje para vocês aqui uma palavra que ele já tem trazido e ministrado em nossos corações, debaixo do tema da palavra profética da nuvem, amém? Sobre parceria com o Espírito Santo de Deus. Isso tem que ser uma busca nossa, amém? Isso tem que ser um desejo, isso tem que queimar em nosso coração, buscar uma parceria com o Espírito Santo, amém? Irmão, entenda uma coisa: sem você tiver uma parceria com o Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir realizar e viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é pela sua inteligência, é pelo Espírito Santo de Deus. Nada vai acontecer na sua vida. Você pode até conquistar algumas coisas, mas viver uma vida que Deus tem para você, isso é impossível se você não tiver uma parceria com o Espírito Santo de Deus, amém? E ele, terça-feira, ele começou a ministrar sobre não seja somente um ouvinte. Isso aqui é um alerta. Isso aqui é um alerta para nós, porque nós podemos cair nesse grande erro, nós podemos cair nessa grande armadilha, que assim podemos dizer, que ser apenas ouvintes da palavra de Deus. Mas nós não podemos ser só ouvintes da palavra de Deus, nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Vira para o seu irmão e fala assim: você não pode só ser ouvintes da palavra de Deus. Você precisa. Fala forte para ele. Você precisa ser. Fala forte, irmão. Seja Nutella não. Tem algum Nutella aqui? Não, então tá bom. Fala para ele. Você precisa. Firme. Ser praticantes da palavra, da mensagem do Senhor. Falou firme, irmão? Você sabe, não, irmão? Quando você fala com confiança, a pessoa acredita. Se você fala meio mole, a pessoa não acredita. É igual cachorro, irmão. Se você mostrar moleza para ele, ele vai avançar em você. Mas se ele vê em você
em você uma coragem, uma certa confiança, ele vai, entendeu? Então por isso que você não pode ser Nutella, você precisa ser firme e forte. Então nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra do Senhor. Olha só o texto base nosso, em Tiago capítulo 1, versículo 22 a 25, diz assim, na NTLH: não se engane, não seja apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponha em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa dizer. Então é muito importante, irmão, entenda uma coisa: o segredo não está em ouvir, o segredo está em praticar. O segredo não é você vir para a igreja, pastor, tenho escutado muita mensagem, pastor, conheço muita mensagem, sei de muitas coisas. Por exemplo, agora nós tivemos a nossa conferência poderosa aqui, amém? Pelo Espírito Santo. Como Deus usou o pastor Eliatã, claro, o nosso pastor também Deus usou, missionário André, mas como Deus usou poderosamente o pastor Eliatã. Tem gente que falou, nossa, minha mente abriu, foi uma libertação, foi algo poderoso, amém, irmão, glória a Deus por isso. Mas o propósito da mensagem não é essa. O propósito da mensagem é que você começa a viver ela. O propósito da mensagem é que você começa a colocar em prática. Não é guardar na mente, e sim é praticar a palavra. O que vai gerar mudanças e transformação e resultado na sua vida não é o quanto que você ouve, é o quanto que você pratica. Não é o tanto que você conhece e sabe e ouve das mensagens, é o quanto que você pratica ela. Não adianta nós ter um bom reservatório de mensagens na nossa mente, mas nós precisamos ser praticantes, nós precisamos executar. Você está entendendo? Então é muito importante nós termos esse entendimento. Em busca de uma parceria poderosa com o Espírito Santo, temos que sair de uma fé teórica e começar a partir para um nível da prática. Nós não podemos ficar numa fé teórica, saber o que nós precisamos fazer, entender o que nós precisamos fazer, sim, mas em não executá-la. É teoria. Eu costumo dizer que o que mais você aprende, irmão, é na prática, porque é na prática que te força você a dar um resultado. É na prática. Principalmente, irmão, eu não tenho um curso de solda, mas com o tempo que eu fui soldando na prática, eu fui tendo conhecimento que é solda. Lá no curso você vai ter lá a teoria, mas a teoria não é o suficiente, você precisa ter a prática. O que vai formar você mesmo é a prática e não a teoria. A teoria você terá informação, mas a prática você terá experiências. Informações daqui a algum tempo você esquece, mas experiências não, irmão, isso você guarda. Amém? Então nós precisamos, se nós queremos ter uma parceria com o Espírito Santo, nós precisamos sair de uma fé teórica e começar a praticar. Existem muitas pessoas dentro da igreja que têm uma fé teórica, ouve, mas não pratica aquilo que ouve.
Por exemplo, vamos lá, irmão, vamos pegar um exemplo clássico da Bíblia. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Nós não sabemos que nós devemos fazer isso? Sim ou não? Quem não sabe que nós devemos fazer isso? Levante sua mão, seja sincero. Mas eu acredito que você já ouviu isso, da parte do Senhor. Mas todo mundo faz isso? Nós temos o entendimento, nós sabemos que nós precisamos fazer, mas nem todo mundo executa. Isso aí não é um pedido, é uma ordem. Você está entendendo? Nós entendemos e ouvimos que nós precisamos fazer, mas nós não executamos. Nós vivemos numa teoria. Então nós precisamos praticar. Uma fé sem ação gera nada. Uma fé sem obras, ela é morta. Compromete a nossa salvação e nos atrapalha de estabelecermos uma parceria com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não trabalha, sim ou não? Quem gosta de preguiçoso trabalhando junto com ele? Levante sua mão. Ninguém gosta de preguiçoso? Quem gosta de preguiçoso trabalhando com ele? Nossa, que legal, irmão. Como adoro um preguiçoso trabalhando comigo. Vou mandar tudo lá para você, irmão. Irmão, você acha que o Espírito Santo também gosta de preguiçosos? Deixa eu tomar água. Como que nós vamos estabelecer uma parceria com o Espírito Santo, se Ele está trabalhando e nós não queremos trabalhar? Se nós queremos viver numa teoria e não numa prática? Se nós queremos que o Espírito Santo de Deus faça todo o trabalho por nós? Nós precisamos ser praticantes. Ele quer que nós tanto precisamos. Por isso, por muitas outras coisas, não podemos nos acomodar em uma vida religiosa, de somente sermos ouvintes da palavra do Senhor. Pastor, eu vou todo culto, ouça a palavra de Deus. Isso é, irmão, pessoas religiosas. Pessoas que, não, hoje tem culto, certo? Vão lá para a igreja, vão lá para o templo, vão lá ouvir a palavra. Como eu gosto que o missionário prega, como eu gosto que o pastor Marcos prega, como eu gosto de ouvir o meu líder na célula, como eu gosto de ouvir uma conferência com o pastor Eliatan, como eu gosto disso. Isso é muito bom, sim, é muito bom, mas o quanto você tem praticado aquilo que você tem ouvido? O quanto você tem colocado em prática o que você tem ouvido? Irmão, não é o tanto que você ouve, é o tanto que você pratica. Nós não podemos inverter os valores. Nós precisamos ser praticantes, senão nós vamos chegar no acomodismo, e o acomodismo vai nos levar a se tornar religiosos, julgadores. Nós vamos começar a olhar os defeitos, porque quem está parado olha os defeitos. Quem está trabalhando não tem tempo para olhar defeito, e sim para ajudar. Não, porque quem está parado, acomodado, poxa, o céu fora do tom hoje lá, né? A gravata da pessoa que está na recepção está torta. Coisa simples, vamos pegar exemplos de simples. Porque ele está tendo tempo. E quem está acomodado fica olhando as coisas que não deve olhar. Em si, ajudar. Nós não podemos ser. Por que os fariseus, irmãos, eram tão religiosos, julgava as atitudes de Jesus e sei o quê? Porque eles estavam acomodados, eles queriam se aparecer, eles queriam ter uma vida religiosa. Somente ouvintes da pregação, precisamos colocá-las em prática para escapar de uma vida religiosa e enganosa. Jesus não tem esse plano para você. Jesus não tem esse propósito para você, de você vir para uma igreja, ficar sentado e tranquilo e sossegado, acomodado. Jesus não tirou você das drogas.
Jesus não tirou você da macumba, Jesus não tirou você da feitiçaria, Jesus não tirou você do alcoolismo, Jesus não tirou você da prostituição, Jesus não tirou você desse mundo para você vir e ficar sentado. Jesus te tirou de lá para poder te usar poderosamente. Esse é o propósito, esse é o plano de Deus, irmão. Jesus não tirou você lá da onde você vivia só para, não, agora você vai para o céu, tá bom? Você vai lá, você espera aqui na terra um pouquinho, sentadinho, dentro da ICB Curitiba, você fica lá tranquilo, sentado, que logo, logo vou vir te buscar, aí eu te levo para o céu. Não foi, esse é o plano de Deus não, irmão. O plano de Deus é te tirar você das drogas, porque você não conseguiria ter uma parceria com o Espírito Santo, no pecado. Ele te resgatou de lá, te colocou para você ser agora não ouvinte somente de uma mensagem, mas sim praticante dessa mensagem. Esse é o propósito do Senhor, esse é o plano do Senhor para a sua vida. Não é fazer você se tornar uma pessoa religiosa. Jesus, ele veio para quebrar o padrão da religiosidade que estava sendo instalada no evangelho, no cristianismo. Jesus veio para quebrar isso. Ele veio trazer um padrão de igreja, ele veio trazer um padrão, um estilo de igreja. Eu só estou recapitulando aqui, rapidamente, aquilo que já ouvimos. Não se engane. Não seja somente um ouvinte. Não seja somente um ouvinte. Seja um praticante. Não se engane, irmão. Não se engane. Seja um praticante. E existe algumas coisas que nos impede de nós sermos praticantes dessa mensagem. Que nós ficamos presos, carcerados, e nós não conseguimos viver os benefícios que essa prática nos leva. E agora vamos ver algumas coisas que nos impedem de sermos praticantes e os benefícios que o Senhor nos dá quando rompemos com essas coisas. Irmão, achei muito interessante, vou usar o testemunho da Vanessa aqui, né? Eu até estava falando ali atrás para ela. A Vanessa, irmão, era uma mulher muito travada, né? Muito travada, tímida, sabe? Mulher travada mesmo. E até estava falando ali para trás que ela rompeu algo da vida dela que ela nunca poderia, que ela talvez nem pensaria que ela conseguiria romper. Ela ministrou dízimo e oferta aqui. Foi algo poderoso isso, foi ou não foi? Quantas vezes, através da palavra, o Senhor tem falado com ela, o Espírito Santo tem incomodado ela, o Espírito Santo tem falado com ela, você está entendendo? Mas ela só estava ouvindo, mas a partir do momento que ela começou a praticar aquilo que ela estava ouvindo, rompeu, e com certeza ela recebeu na alma dela, no espírito dela, um refrigério. Um refrigério. Sabe quando você faz algo assim que Deus pede para você, você fala assim, e você cumpre, você sente aquele, é poderoso, irmão, porque nós saímos de um ouvir e praticamos, nós saímos de uma posição de ouvintes e começamos a praticar. Como nós vimos, o que nos impede, na terça-feira, a nossa natureza humana nos impede nós de sermos praticantes da mensagem. Olha só que diz lá em Gálatas 5,17. Diz assim: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Irmão, com certeza, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu.
Quando eu na minha mente ouvi, entendi, através de uma pregação, através de uma mensagem, aquilo veio na minha mente, deu aquele choque térmico interior, deu aquele estralo, você entendeu, você vai, agora eu vou colocar em prática, eu vou fazer, eu vou executar. Quando você for executar, você travou, veio a tua carne, será? Veio a tua mentalidade, será? Veio uma situação, acho que é sinal de Deus que não é para mim fazer. Por quê? É a carne sobressaindo sobre o Espírito. É a carne querendo te travar. É a carne querendo te prisionar, para você não viver o plano que Deus tem para a sua vida. Irmão, quantos projetos, vou abrir um parênteses aqui, quantos projetos está dentro de você que você sonhou, que você acreditou e você não executou? Quantas coisas está dentro de você que você não executou até hoje? Talvez numa mensagem houve uma inspiração, talvez numa pregação houve uma inspiração, talvez numa pregação o Espírito Santo te deu um choque interno, te deu um alerta, sei lá o quê, palpitou o teu coração mais forte, mas você preferiu abrir mão do que executar, do que praticar. Por isso que eu estou falando que é um alerta. Quantas coisas Deus já ministrou na sua vida e você travou, você não o levou à frente. Por quê? Porque a natureza humana te impediu você de executar aquilo que o Senhor colocou na sua mente e no seu coração. Ela tem um grande poder de nos impedir de nós colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem. Mas quando nós vencemos a natureza humana, olha só o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 4, diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe a vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei, do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que a ordem justas da lei pudessem ser contempladamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus, e não de acordo com a natureza humana. Irmão, nós precisamos fazer uma escolha. Existe dentro de você a carne e o Espírito. Existe dentro de você a vontade da carne e a vontade do Espírito. Você precisa discernir isso. Existem os dois querendo te conduzir. As duas coisas estão querendo te conduzir, a carne e o Espírito. As duas coisas vão querer te conduzir. Um vai querer sobressair sobre o outro, para ter o domínio sobre a sua vida, para ter o domínio em te conduzir. A carne sempre vai querer te conduzir você longe do plano que Deus tem. A natureza humana quer te conduzir ao pecado, à imoralidade, e assim por diante. O Espírito vai querer te conduzir à vontade do Senhor. Mas quem toma a decisão e quem faz a escolha somos nós. Não é o Espírito Santo que vai tomar essa decisão por você. Não é Deus que vai tomar essa decisão por você. Não vai vir uma varinha mágica e tocar na tua cabeça para você...
é a sua decisão, é a sua postura, é a sua escolha, é o seu posicionamento. Você está entendendo? É você que escolhe quem vai conduzir a sua vida, quem vai direcionar a sua vida. Não é, irmão, porque ouvir pregar um monte de coisa, você já ouviu a respeito da palavra de Deus, mas você precisa escolher um lado, você precisa tomar uma decisão, você precisa tomar uma postura. Quem vai conduzir a sua vida? Quem vai te direcionar? Se é o Espírito ou se é a carne? Você está entendendo? Estão me entendendo aqui? Sim ou não? Por que vocês estão quietos então? Irmão, o pai que ama o seu filho, ele corrige, sim ou não? Então Deus está te colocando você no prumo nessa noite, amém? Deus está te alinhando nessa noite para você viver o plano que Deus tem. Amém? Senão Deus poderia pregar, trazer uma palavra sobre milagre, cura, sabe, que a sua vida será próspera e tal, um monte de coisa, seu casamento será só amor, só love, só love, só love. Você está entendendo? Não é a música do Claudinho Bochecha não, entendeu? Tá bom, irmão? Entendeu? É porque Deus está te querendo te colocar você num caminho, num propósito que Ele quer te usar poderosamente. Esse ano é o teu ano de você estabelecer uma parceria com o Espírito Santo. Lembra como o missionário falou, que eu falei também, estabelecer uma parceria com o Espírito Santo vai exigir sacrifício? É tomar chá de boldo todo dia? É amargo? É difícil? Você está entendendo? Mas com certeza você vai viver coisas grandes que o Senhor tem para a sua vida. E nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito que uma das coisas que nos impede nós de praticarmos a palavra de Deus, a mensagem, é colocar os nossos interesses em primeiro lugar em nossas vidas. Irmãos, é um grande atrapalho, empecilho de nós praticarmos a palavra de Deus, a mensagem. É colocando os nossos interesses em primeiro lugar. Olha só o que diz em Mateus capítulo 16, versículo 25 e 26. E 26, diz assim: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Aqui a palavra de Deus não está falando que talvez, pode acontecer, não. A palavra do Senhor está sendo bem clara: nunca terá a vida verdadeira. Uma das coisas que Deus não abre mão na sua vida e na minha vida é estar em primeiro lugar, amém? Em nossas vidas. Então, se nós queremos viver uma vida verdadeira, nós precisamos entender que nós não podemos colocar nunca os nossos interesses em primeiro lugar em nossas vidas. Porque os nossos interesses, irmão, é terreno, os interesses do Senhor é reino. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá vida verdadeira. Quem coloca os interesses do reino de Deus, da vontade do Senhor em primeiro lugar, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Irmão, o que é os nossos interesses?
Existem muitas coisas que podem ser nossos interesses. Vamos pegar aí, por exemplo, nosso interesse de descansar, é o nosso interesse? Ou é o interesse do Senhor? Ficar em casa? Dia de culto, vamos pegar um exemplo, dia de culto. Culto, célula, vigília, conferência, tudo que envolve o reino de Deus. Estou cansado. Podemos sentir canseira? Mas o nosso interesse é ficar em casa dormindo, sim ou não? Como é bom, irmão, ficar em casa dormindo. Mas isso é interesse teu ou do Senhor? O Senhor trabalha até hoje. Ele não descansa. Quando nós colocamos e trocamos a fazer a vontade do Senhor, por causa dos nossos interesses, para ficar dormindo em casa, com certeza nós estamos abrindo mão do interesse do Senhor Deus, para colocar o nosso interesse em primeiro lugar. Não estou falando que a gente não deve descansar, viu? Pelo amor de Deus. Então, pastor, eu vou trabalhar 24 horas até Jesus voltar. Você vai morrer, irmão. Você vai morrer. Vira para o seu irmão, se você ficar trabalhando 24 horas, você vai morrer. Fala para ele. Ele ficou feliz com você ou ficou triste com você? Não estou falando isso. Mas é você abrir mão de fazer a vontade de Deus, por causa dos seus interesses, por causa da sua vontade, porque você não está disposto, porque você não quer, porque não sei o quê, não há tempo. Irmão, tem gente que não faz as coisas porque eu não quero, simples assim. Você acha que Jesus queria ir para uma cruz do Calvário, irmão? Será que Jesus queria estar pendurado naquela cruz, receber uns pregos na mão, coroa, morrer por você, até a última gota de sangue sair do seu corpo? Agora as pessoas aqui querem ter uma parceria com o Espírito Santo, sem nivelar os seus interesses, sem buscar os interesses do reino de Deus, a vontade do Senhor, colocando os seus interesses em primeiro lugar, colocando os seus propósitos em primeiro lugar. Nós vimos na semana passada que uma das melhores recompensas que recebemos de Deus é ter a paz que Ele quer nos dar. Mas é muito importante identificar um dos maiores ladrões dessa paz, da paz que Cristo quer nos dar. Esse ladrão são os nossos interesses no lugar errado. Não estou falando que a gente não deve ter interesses, viu? Por favor, irmão, aquilo que eu falei. Não estou falando que você não pode descansar, por favor. Não estou falando que a gente não pode ter os nossos interesses, os nossos planos, nossos objetivos. Mas em que lugar que ele está em sua vida? Não é você, tá bom, agora não tenho mais nada, só vou viver na igreja. Não vou ter celular, eu não vou ter televisão, eu não vou ficar só dentro da igreja agora. Vou falar até para os obreiros abrir uma portinha assim, enfiar comida para a portinha, não posso nem olhar para o mundo. Não estou falando isso, irmão. Está entendendo? Não estou falando isso. Eu estou falando que você precisa saber o lugar dos seus interesses, aonde que ele deve ficar. É natural, é muito importante isso. Nós temos os nossos interesses, pois sem ele não temos sonhos e ambições. Irmãos, sem os nossos interesses nós não teremos sonhos e não teremos ambições. Não ambição maligna, mas é uma ambição benigna, bênção. E nem planos. É para conquistar as bênçãos de Deus e sermos dirigidos por Ele, precisamos ter planos. Nós precisamos ter planos. Nós precisamos ter ambições. Nós precisamos ter interesses. Você sabia disso?
Nós precisamos ter, irmão, propósito em nossas vidas. Nós precisamos ter objetivos. Mas o problema não é aqui você ter, é onde você tem colocado ele. É onde você tem colocado. Hoje, infelizmente, abre outro parênteses aqui. Infelizmente, as pessoas têm muito mais tendido em abrir mão daquilo que é do reino de Deus, do que abrir mão daquilo que é secular. Infelizmente hoje. As pessoas acham muito mais engraçado o secular do que o reino de Deus. Infelizmente, irmão. Infelizmente. Você está entendendo? Infelizmente, a televisão hoje tem roubado muito mais a atenção do que o reino de Deus. É verdade. Nós temos criado uma geração anímica, doente, espiritualmente falando. Nós temos, depois você corta lá, viu, mãe? Nós temos gerado uma geração Nutella. Gostei dessa palavra Nutella, irmão. Aprendi ela, sei o significado dela. Para não falar outro nome mais feio, fala Nutella agora. Você está entendendo? Nós temos criado uma geração fraca, anêmica, dodóizinho da mamãe e do papai. Bateu o dedinho do pé, corre para o colinho da mamãe e do papai. Vem cá, bebezinho. Oh, bebezinho dodói da mamãe. É verdade, irmão. Você vai levar a surra do capeta, irmão. Seu Nutella. É verdade. Eu brinco assim, mas é uma realidade que a gente está vivendo, irmão. As pessoas têm preferido muito mais o secular do que o reino de Deus. Eu não gosto do culto. Então eu não vou nesse culto. Eu não gosto da vigília, eu não gosto de orar muito, então eu não vou na vigília. Agora a gente vai no monte agora, dia 30, sábado, domingo, né? Sábado, domingo, a gente vai subir o monte, irmão. Vamos orar no monte. Você está entendendo? Vamos buscar o Senhor no monte. Eu não gosto de orar muito. Eu não gosto de mato. Eu não gosto de sei o quê. Não gosto. Irmão, parte de ser Nutella. Você precisa acordar. Você precisa falar de Jesus para alguém. Não é comigo isso aí não, pastor. Isso aí não é comigo não. Não fui chamado para isso. Quem falou que você não foi chamado para isso? Então o que você está fazendo aqui, irmão? Jesus te chamou para a grande comissão. Jesus te chamou, irmão, para se alistar no grande exército. O Senhor te chamou para ser trabalhador. A seara é grande, são poucos os trabalhadores. Você está entendendo? É para falar de Jesus, é para anunciar. Mas os seus interesses têm impedido você de cumprir o ID do Senhor. Olha em Provérbios 16, versículo 3. Peça a Deus o que abençoa os seus planos, e eles darão certo. É muito importante nós ter planos e pedir para o Senhor nos abençoar, ter a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Com certeza eles darão. Abre outro parênteses aqui, irmão, rapidinhas. Irmão, hoje, infelizmente, as pessoas hoje vivem uma vida que não ora. Eu falei na sessão Frido agora, sexta-feira, que as pessoas, irmão, elas têm deixado de orar, e orar é essencial na sua vida. Principalmente, meu irmão, para você querer fazer corte com alguém. Vá orar primeiro. Antes de você casar, vá orar primeiro, irmão. Porque daí você toma a decisão sem orar. Você toma a sua posição sem orar. Escolhe. Depois
Dá errado? Depois vem choramingar. Ei, meu filho, o missionário chega para você. Ei, meu filho, você orou? Ô, missionário, nem orei. Eu amei tanto que eu nem esqueci até de orar. Nem só de amor viverá o homem. É verdade, irmão. Porque Deus conhece o coração. Você só conhece a aparência. Se não tiver a bênção do Senhor, não dará certo. É Ele que abençoa. Eu tenho um plano para casar. Glória a Deus, não é? É bom casar. Deve casar. Não, pastor, eu quero ser eunuco. Então, cada um tem suas escolhas. Não quero casar, quero ser igual a Paulo. Amém, irmão. Glória a Deus. Vai nessa fé. Está entendendo? Não, quero casar, pastor. Quero casar. Irmão, coloca diante do Senhor. Se tiver a aprovação dele, com certeza, e a bênção dele, com certeza, esse casamento vai dar certo. Estará debaixo da bênção do Senhor. Você está entendendo? Nos perrengues que tem numa vida conjugal, né, Ele vai direcionar tanto o homem como a mulher para resolver o problema. Mas quando não tem a bênção, irmão, sai uma pancadaria, sai um escândalo, sabe? Porque não tem a bênção do Senhor. Então é muito importante nós colocarmos os nossos planos, a vontade, os nossos desejos no Senhor, porque Ele garante que dará certo. Provérbios 16, 9 diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos, quando tem a benção dEle, óbvio, quando tem a benção dEle, com certeza Ele vai direcionar nossos passos. Quem não faz plano não vai a lugar algum. É por isso não é guiado pelo Espírito Santo. Veja esses exemplos do apóstolo Paulo. Se ele não tivesse feito um plano, não teria tido veja esse exemplo do apóstolo Paulo. Se ele não tivesse feito um plano, não teria estas maravilhosas experiências de ser guiado pelo Espírito Santo. Irmão, o primeiro passo quem dá é você, amém? Não espere que o Senhor dê o primeiro passo. É você que tem que dar o start. É você que tem que tomar uma postura. É você que tem que tomar uma decisão, é você que tem que tomar uma ação, é você que tem que tomar uma atitude. Não espere, ou também, vai cair na bobeira e ficar orando lá. Senhor, vai, faz, e você não tomar uma partida. Todo mundo conhece esse japonês bonito aqui. Ô, irmão, é o único testemunho que eu tenho. Então eu vou contar dele. Entendeu? O missionário é o bonito, eu sou o bonitinho, bonitinho do bonitinho. Dieguinho, só vamos orar pelo Dieguinho. Amém? Tem o Yukio, irmão. O Yukio, irmão, ele era lá do Xaxim, é o único testemunho que eu tenho. Então, o senhor falou que você conte sempre ele. Então tá. O Yukio é lá do Xaxim. Ele não era rebelde assim, sabe? Mas era difícil. Osso duro de roer, irmão. Você tá... Quem já comeu suan aqui? Quem não quer tirar aquela carninha lá do fundo do... Se lambuza tudo, é ou não é, irmão? É verdade. E o que era esse suan? Eu queria despertar dele. Não queria comer esse suan. Eu queria despertar dele.
O único que eu tenho, irmão. É só um exemplo, por favor, irmão. Não caia. Eu queria despertar nele, para ele viver o chamado que Deus tinha. Mas foi muito difícil, irmão. Pensa num cara muito difícil, foi o Kill. Você está entendendo? E não foi um dia, 3 semanas, um mês. Foi mais de um ano, irmão. Lutando, trabalhando com ele, sabe? Forçando ele muitas vezes a fazer as coisas. Você está entendendo? Até um dia porque lá, né, no Xaxim eu colocava sempre os líderes para ministrar lá. E aí, os líderes ministravam e chegava na vez dele, ele preparado na mensagem, até confessou um pecado ali atrás, preparado a mensagem, chegava no dia e falava, não, pastor, eu não quero. Não quero, eu apanho dele, né, então, nem vou. Deixa quieto. Deixa quieto. Então ele não queria fazer, mas fui insistindo, mais um pouquinho, até que então houve um estralo, houve uma decisão, houve uma atitude, houve uma postura, houve um passo. Aí o Espírito Santo foi fazendo o quê? Agora tu quer, então agora eu vou te enxertar em você a minha vontade, aquilo que eu tenho para a sua vida. E começou a enxertar nele. Aí a gente veio aqui para a sede e ele continuou nessa caminhada, mesmo contra a sua vontade, mesmo contra a sua carne. O Espírito Santo foi o quê? Enxertando nele. O missionário começou a trabalhar com ele, o missionário começou a direcionar ele, enxertar mais nele, e ele começou a desenvolver, porque partiu dele. Irmão, todo mundo, ninguém quer ser aquilo que o Senhor quer que ele seja. Ninguém. Eu não queria ser pastor, irmão. Eu não queria ser pastor. Sabe quando a gente cai de paraquedas? O que aconteceu? Cai de paraquedas. Sério. O pastor Davi, ele assumiu o Xaxim e tomou uma decisão de ir embora para Santos novamente. Ele me chamou numa panificadora, na esquina da casa dele. Vamos tomar um suco. Falei, tá bom, vamos tomar um suco. Suco ruim, de caixinha. Vou cobrar isso dele, esqueci desse suco, mano. Vou cobrar isso dele também. Suco ruim de caixinha, mano. Era laranja, mas era um suco. Acho que era barato aquele suco lá. Ele vai ter que pagar um suco caro para mim agora. Senta aí, vamos conversar. Começamos a conversar. E nessa conversa vai, conversa vem. Marcos, estou indo embora para Santos. Falei, tá bom, se o senhor sai pela essa porta, eu também saio atrás. Simples assim. Vamos sair nós dois. Você está entendendo? Vamos sair nós dois. Ele falou, não, eu quero que você assuma o Xaxim, que eu estou indo embora. Eu falei, não, jamais. Mano. Eu? Coitado. Estou fora. Estou indo no mesmo rumo. Não vou para Santos, claro. Mas, eu vou não, já moro no Xaxim, né? Eu vou ficar no Xaxim. Não vou sair. Eu vou sair, eu não vou assumir, eu vou ficar lá. O pastor que assumir, eu vou ajudar ele da mesma forma, não tem problema, não, eu quero que você assuma. Aí começou a passar na minha mente a Edneia, o Kio, a Rai, Diego, Sara, Ivo, Valdirene. Todo mundo do Xaxim começou a passar na minha mente. Sabe aquele filme que passa assim? Pô, se eu sair daqui, eles vão sair também. Porque eles não vão querer ficar aqui. Sabe? Então, daí eu tomei muito mais decisão por eles do que por mim. Falei, eu vou assumir por eles, e não porque eu quero. Porque eu não queria ser pastor, irmão.
Eu queria ajudar, eu gosto de ajudar, sabe? Eu ajudar o missionário, ajudar o pastor, eu gosto disso. Mas assumir uma responsabilidade, não. Mas eu falei para ele, então, tudo bem, vamos assumir. Deixei o meu interesse de lado, porque eu também tinha planos, também tinha propósito. Meu sonho era trabalhar na Volvo. Meu propósito era trabalhar na Volvo. Você está entendendo? Mas nesse meio termo, irmão, meus interesses eram esses. Mas, poxa, se eu for mandar um currículo para a Volvo ou para qualquer outra empresa, cara, eles vão me jogar no segundo horário, já começou a passar um filme na minha cabeça. Eu não vou ter a liberdade que eu tenho hoje. Se eu precisar sair viajar, eu estou saindo, estou indo viajar, tá? Depois eu pago essas horas, tchau, fui. E vou, depois eu pago. Hoje eu tenho minhas férias, eu que programo as minhas férias, não é a empresa que programa as minhas férias, eu pego quando eu quero. Nossa, pastor, você é dona? Não, irmão, mas eu tenho liberdade. 22 anos de casa. Então, eu tenho essa liberdade. Eu falei, poxa, mas eu vou ter que abrir mão dos meus interesses. Porque, irmão, com certeza, se eu entrasse em outra empresa, eu ia crescer mais. Eu não me considero burro. Um pouquinho inteligente eu me considero. Eu ia me desenvolver. Sabe? Mas, poxa, duas coisas. Abrir mão do meu interesse para fazer a vontade do Senhor. Para dar liberdade ao interesse do Senhor ser estabelecido na minha vida e através da minha vida. Você está entendendo? É muito importante nós entendermos, porque você está cheio de interesses, mas em que nível que está? Se colocar o interesse do Senhor e o seu interesse, quem você vai abrir mão? Qual deles você vai abrir mão? Qual deles que você vai deixar? Você está entendendo? Abrir mão da Raquel já, irmão. De ficar com ela. Grávida da Sarinha. Em casa. Alguns irmãos sabem desse testemunho. Eu fazia céu de segunda a segunda. E ela grávida, Sarinha, eu chegava, né, irmão, depois da célula tem aquele bate-papo, daí a pessoa quer pedir aconselhamento, quem é líder sabe, quer conversar, quer trocar umas figurinhas, você está entendendo? E tem aqueles irmãos que gostam de falar, então a gente vai, a gente é líder, então deixa eu falar. Aí a gente conversa, daí eu chegava em casa, ela já estava dormindo, grávida da Sarinha, 8 meses, daí um dia ela chegou tão brava comigo, irmão. Perdi até o rumo do banheiro. E ela falou assim para mim, você prefere mais eles do que eu? E não sei o quê. Você prefere ficar com eles do que comigo? Eu estou grávida. Você prefere abrir mão de mim para ficar com eles? E aquilo corta o coração, corta ou não corta? Você não estava a passeio, você não estava brincando, você não estava se divertindo, você estava fazendo a vontade do Senhor. Um aconselhamento, aquilo me partiu, irmão. Sabe? Perdi o rumo até do banheiro, é verdade. Falei, não estou abrindo mão de você, mas eu preciso fazer a vontade do Senhor. Preciso fazer a vontade de Deus. Daí hoje, graças a Deus, hoje eu louvo a Deus. Ela está ativa, ela faz as coisas, ela está para frente, sabe? Ela está trabalhando, ela deixou seus interesses de lado para fazer os interesses do Senhor. Isso é gratificante. Mas imagina se eu tivesse colocado os meus interesses. Você acha que eu não queria ficar com ela, irmão? Grávida. Abrir mão do meu interesse de ficar com ela para fazer a vontade de Deus. Irmão, se você não estiver disposto a abrir mão daquilo que é mínimo, que é a sua vontade, que é o seu interesse, isso é mínimo. Isso é mínimo. Aquele que não deixa pai, mãe, irmão, filho, cachorro, periquito, papagaio, não é digno de mim. O mínimo, irmão, é o seu interesse, do que deixar pai, mãe, filho, sabe?
Mas é muito importante termos o cuidado. Deixa eu ler o texto aqui, desculpa, não li o texto, né? Atos 16, versículos 6 e 10, na NVT. Estou ficando bom em falar nas traduções aqui, irmão. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pelas regiões de Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram a viagem pela Mísia até o porto Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Amém? Paulo não estava buscando os seus interesses pessoais, mas sim, Paulo não ia lá para a Mísia passear num parque de diversão, ia? Ele ia lá fazer o quê? Mas é o que ele queria. Ele não ia lá se divertir, ele iria anunciar a palavra de Deus lá. Amém? Mas era a vontade de quem? De Paulo. Era o interesse de Paulo, não era o interesse de Deus. Porque até então, Deus vem e para ele não permite que ele vá fazer aquilo do seu interesse, e sim o interesse de Deus. Que o interesse de Deus qual que era? Era que ele fosse para Macedônia. É que até então, quando ele toma partida para a Macedônia, ele tem uma visão. Quando ele decide no seu coração, então eu vou para a Macedônia. Ele tem uma visão clara na vida dele que ele precisava ir, porque lá estavam precisando. Mas é muito importante termos o cuidado de não colocarmos os nossos planos em primeiro lugar em nossas vidas. Este é o pior lugar para os colocar. O plano de Paulo era ir para Mísia. O plano de Paulo era ir em direção a Bitínia. Esse é o plano dele. Traçou uma rota, vamos para lá. Combinou com os seus discípulos, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, vamos pregar lá, vamos orar lá e tal, está tudo certinho, vamos fazer assim, assim, assado. Esse é o plano. Mas chegou a uma certa altura que o Espírito Santo não permitiu assim seguir em viagem. Naquela noite, Paulo teve uma visão, veio claro a mensagem do Senhor. Tudo que você colocar em primeiro lugar na sua vida vai te dominar. Irmão, entende uma coisa, que você coloca em primeiro lugar é aquilo que vai te dominar. Se você colocar a sua vontade vai prevalecer. O teu querer vai prevalecer. Quando deixamos os nossos planos nos dominar, eles nos dominam através das preocupações. Quanto mais ele nos domina, mais preocupações temos. Essas preocupações evoluem para medos, inseguranças, estresse, aflições, angústias, depressões, síndromes emocionais, como o síndrome do pânico. Quando nós deixamos os nossos interesses em primeiro lugar, ela vai nos dominar, e essa dominação vai nos levar a sentimentos que vai nos travar, que vai nos prender, que vai gerar em nós estresse.
Porque daí, irmão, quando você coloca os seus interesses em primeiro lugar, você não está colocando nas mãos do Senhor os seus planos. Você está colocando a sua capacidade e na sua força. Mas a partir do momento que você coloca os interesses do Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você tem uma atitude dessa, você coloca o plano de Deus em primeiro lugar, os interesses do reino de Deus em primeiro lugar, automaticamente você está colocando os seus interesses nas mãos? Confia. Creia. Pode crer, irmão, que Ele vai começar a direcionar sentimentos de angústias, de medo, de trauma, de preocupação, não vai te atingir. Em Mateus capítulo 6, versículo 25, 32, na NVT, diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupas. Observe os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupados que estejam, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? É porque se preocupar com a roupa, observe como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Esse Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui, amanhã são lançadas ao fogo, e não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Se as preocupações te dominam ao ponto de você não conseguir servir o Senhor, Deus, você está vivendo como um pagão e não como cristão. Se você chegar ao nível que a preocupação está te impedindo você de servir ao Senhor, irmão, não é você vir numa igreja e cantar canções. Não é você pregar aqui na frente. Servir o Senhor é fazer a vontade dEle. Isso é servir ao Senhor, é fazer a vontade dEle. Independente se você vai pregar aqui, se você vai cantar aqui, se você vai ficar na porta, se você vai ficar no data show, se você vai tocar um teclado, independente se você vai pregar, independente, é fazer a vontade dEle. A vontade dEle não se resume aqui dentro. A vontade dEle é muito ampla. A vontade de Deus não está condicionada a um lugar, a uma situação, a um momento. A vontade do Senhor é muito ampla. Às vezes a vontade do Senhor está dentro do ônibus. Às vezes a vontade do Senhor está dentro da sua casa. Às vezes a vontade do Senhor está quando você está passando na rua. Às vezes a vontade do Senhor está dentro de uma célula. Às vezes a vontade do Senhor, irmão, está numa praça. Às vezes a vontade do Senhor é te levar você numa sorveteria para você falar de Jesus para alguém. Não é para você tomar sorvete, não. Talvez a vontade do Senhor, irmão, é você saber que existe uma casa que precisa de Jesus. Não é para você ir lá tomar café, não. É para você falar do amor de Deus. Essa é a vontade de Deus. Fulano me convidou, que legal. Me convidou para tomar café. Show de bola, irmão, isso é bom. Mas a vontade do Senhor não é para você ir tomar café. A vontade do Senhor é para você falar do amor dEle. Essa é a vontade do Senhor.
Tem pessoas que se preocupam, irmão. Você acha que o teu patrão te convida você na sala dele para quê, irmão? Ah, pastor, para mim dar bronca. Para você falar do amor de Deus. Já parou para pensar nisso? Situações acontecem porque tem que acontecer para você ter uma oportunidade de falar do amor de Deus. As pessoas estão muito mais focadas nas circunstâncias do que parar para pensar que Deus te colocou lá para você falar do amor dele. Você está entendendo, irmão? Espero que você me entenda nessa noite. Mas quando você coloca os seus interesses em primeiro lugar, você não consegue discernir essas coisas, enxergar essas coisas. Quando o patrão te chama para você no escritório lá, ai meu Deus do céu, o que ele vai falar para mim? Ui, 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 ai, ai, ele vai me dar uma bronca, ele vai me chamar a atenção, não sei o que. É porque os seus interesses estão em primeiro lugar. Mas quando você tiver uma mente de cristão, que os interesses do reino de Deus é em primeiro lugar, meu irmão, você vai ver em cada situação uma oportunidade de você falar do amor de Deus, de você abrir a sua boca, abrir o seu coração e dizer a respeito desse amor, mesmo que você consiga realizar seus planos, suas funções de peso, das preocupações, dos problemas emocionais, dos problemas de saúde, dos problemas familiares, não valerá a pena. No final, irá restar uma vida vazia, de bons sentimentos, de boas pessoas e também vazia de Deus. A vida verdadeira que o Senhor quer nos dar é que para recebê-la, não podemos colocar nossos planos no primeiro lugar da nossa vida. É a vida que nos conduz à vida em abundância, é a vida eterna. Você quer viver a vida verdadeira? Você quer viver a vida em abundância? Colocar os interesses do reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 16, versículo 25 e 26, gostaria de ler novamente. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca, fala comigo, nunca, mais forte, irmão, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa. Meu irmão, gostaria de ler com você isso aí. 1, 2, 3, vamos lá. Isso é poderoso, irmão. Isso aqui é poderoso. Isso aqui é a bússola para a sua vida. Você colocar os seus interesses em segundo plano em sua vida, você vai conseguir viver a vida que o Senhor tem. A recompensa em colocar os interesses do Senhor em primeiro lugar, o Senhor nos dará tudo o que precisamos. Nós não se preocuparemos mais com o que nós vamos vestir, com o que nós vamos comer, porque o Senhor nos dará tudo o que nós precisamos. Tem muita gente correndo atrás do vento, tem muita gente se matando, irmão, para conseguir alcançar os seus interesses, alcançar os seus objetivos, o que vocês precisam. Tem gente correndo desesperadamente
atrás dessas coisas, louco, desesperado. O líder fala: irmão, vai ter encontro daqui 3 meses, precisamos trabalhar. Agora não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que estudar, eu tenho que descansar, eu tenho que ir para o shopping, senão eu vou morrer se eu não for para um shopping. O shopping vai acabar se eu não for para lá. Não sei o que, eu vou ter que jogar videogame, o videogame vai acabar, não sei o que, eu tenho que jogar Free Fire, senão o Free Fire vai acabar, o Free Fire do mundo, é o último, eu não sei o que. Meu Deus, eu tenho que ficar com a minha mulher, senão minha mulher vai morrer, eu também vou morrer, eu preciso aproveitar, eu não sei o que. Meu Deus do céu, seus interesses. Não tenho tempo, não tenho tempo, estou correndo atrás dos meus interesses. Você pode até conseguir um bom casamento, bastante dinheiro, mas terá uma vida vazia. Mas quando você coloca os interesses do reino de Deus em primeiro lugar, meu irmão, Ele te sustentará, e você terá uma vida cheia, satisfatória, alegre, sabe? Com prazer. Pior coisa que tem, as pessoas colocar os interesses dela em primeiro lugar, correr atrás, corre, desesperadamente, mas não procura fazer a vontade do Senhor. Terá uma vida vazia, andará com roupas bonitas, de marca, mas por dentro ocas, vazias. Essa recompensa que o Senhor dá para aqueles que seguem, coloca os interesses dele em primeiro lugar em sua vida. Mateus 6,33: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Dessa forma, Deus faz da nossa vida uma bênção, e as bênçãos nos seguirão. Nos seguirão por quê? Porque nós colocamos os interesses dele em primeiro lugar. Irmão, como eu tenho sido abençoado. Eu vou contar para eles, posso? Do carro? Irmão, como eu fui abençoado. Sabe que o meu carro estragou nesses dias, né? Esse tempo atrás aí, fui pescar, estava voltando à pescaria. Você está entendendo? Eu gosto de pescar. De repente, o carro parou, pagou tudo e tal. Liguei pro André, estava o André e o Leandro, foram me socorrer. Dava uma carguinha, andava um pouquinho, parava. Dava outra carguinha até chegar em casa. Lá do Umbará, do Condor, até em casa. Tal, tudo bem, cheguei em casa, me deixaram em casa. Foram bênçãos na minha vida, me ajudaram no momento que eu mais precisei. Consegui chegar em casa, tal. E daí a gente está passando um momento de aperto em casa, né? Quem não passa? Financeiramente, tá? E daí tal. Daí a Raquel comentou com a Alessandra, e a Alessandra tem elétrica, e eu achava que era motor. Daí o Assi foi lá em casa, pegou o carro, levou lá para a oficina dele, lá de casa até lá. Foi lá cedinho, me acordou, bateu na porta. Não, estou brincando, chegou, já está acordado. Botou a bateria lá e foi com o meu carro. E eu fui trabalhar. Diz que parou, consumiu toda a bateria, parou, tirou do carro dele, colocou no meu carro e foi. Chegou lá e tal, foi ver, era o alternador. O alternador estava como uma lixa já, detonou tudo. Tá, ele lá, tal, fez o serviço, deixou pronto, no mesmo dia entregou em casa. Chegou lá, deixou em casa, aí, vamos pagar, né?
Chegou com a nota, tudo certinho com a nota. Vamos pagar. Chegou e falou assim, ó, não precisa se preocupar. Não precisa pagar não. O dia que vocês puderem, vocês me pagam. Ele trocou novo, colocou um alternador novo, tudo novo. Arrumou até aquilo que não precisava arrumar, ele arrumou tudo, deixou? Até o barulho ele tirou, não sei que unção que tem. Até o barulho. Mas por que isso acontece? Eu não estou contando aqui para me gloriar, por favor, pelo amor de Deus, eu não sou desse tipo, irmão. Eu estou falando que a gente faz a vontade do Senhor. Com certeza, as bênçãos nos seguirão. É bênção de Deus na minha vida, irmão. Não tinha dinheiro para pagar. Não tinha dinheiro para pagar. O Fábio sabe, Peugeot. Só o Gabriel está satisfeito com o Peugeot dele. O Peugeot foi lá e arrumou, deixou o filé, estou rodando com ele aí. Isso é bênção, irmão. A bênção seguirão aqueles que colocam os interesses do Senhor em primeiro lugar. As bênçãos nos seguirão. Você não precisa se desesperar. A Raquel até se desespera. Eu falo, confia, meu amor. Fala ou não falo para ti? Confia, meu amor. Tudo se resolve, eu falo para ela. Como que você fica? Fala isso. E não sei o que. Confia. Porque eu sei o que Deus que eu sirvo. E também sei aquilo que eu tenho feito para Ele. Eu tenho certeza que Ele cuida. Colocar os interesses do Senhor em primeiro lugar, irmão, é fundamental na sua vida. Não deixe o ladrão roubar com seus interesses. Você tem um monte de interesses, mas coloca os interesses do Senhor em primeiro lugar na sua vida. A vontade dEle, o querer dEle. Com certeza, isso é profético, irmão. Com certeza vai começar a acontecer coisas inexplicáveis na sua vida. Coisas inexplicáveis. Sei que não é fácil. Tem que sacrificar, tem que abrir mão, tem que deixar sua vontade de lado, seus interesses de lado. Mas você terá uma vida cheia, não vazia. Amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Lembra que eu falei que essa palavra seria um alerta? Vocês lembram disso? Porque quando o Senhor traz um alerta para a igreja, o que é um alerta? É para chamar a atenção. Significa que a igreja está na direção errada. Não é pela mensagem, mas é pela nossa prática. E a minha pergunta aqui nessa noite é: você tem colocado os interesses do Senhor em primeiro lugar ou os seus interesses? Seja sincero, irmão. Não é para mim que você tem que ser sincero. Eu não morri por você. E também nem vou te salvar. E eu posso te abençoar de alguma forma, te dando presente, te dando dinheiro, essas coisas. Mas quem pode preencher a sua vida, só existe um. Só existe um. É para Ele que você precisa ser sincero nessa noite. É para Ele que você deve fazer uma oração. É para Ele que você deve se jogar hoje. É para Ele que você deve escancarar a sua vida aqui hoje. E dizer para Ele:
Senhor, me perdoa por muitas vezes ter abrido mão da sua vontade, do seu interesse, para fazer os meus interesses. Tenho me doado muito mais pelos meus interesses do que pelos seus interesses. Quantos projetos, quantos sonhos estão aí dentro de você, mas os seus interesses têm te atrapalhado. Os seus sonhos têm te atrapalhado, porque você tem colocado em primeiro lugar, não tem colocado a vontade dele. Enquanto vai tocar essa canção, você vai fazer uma reflexão e fazer uma oração. Eu não vou orar por você, é você e Deus aqui, irmão. Se eu for fazer uma oração por você, eu vou te atrapalhar, porque é você que precisa reconhecer isso, é você que precisa decidir isso. Se você quiser dobrar o seu joelho, dobre. Se você quiser, sei lá, deitar, deite. Enquanto toca essa canção, você vai ter esse tempo, esse momento, para fazer a sua oração nessa noite. Faça uma oração sincera, irmão. Deixa o Espírito Santo te tocar nessa noite. Dá liberdade para Ele mover na sua vida. Oh, Espírito Santo, venha. Começa a pairar sobre este lugar. Começa a mover sobre este lugar. O que todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei. Senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, e ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, e ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, e ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, e ficar feliz. Diga: eu vaguei
você. Só faltava eu perceber. Espírito Santo de Deus, nós não queremos ser apenas ouvintes da mensagem. Ó Espírito Santo, que nessa noite nós sejamos e decidimos e tomamos uma posição de ser praticantes da Tua palavra. Nós temos ouvido, Senhor Deus, a Sua mensagem, mas pouco nós temos praticado. Que nesta noite, Espírito Santo de Deus, que cada irmão, cada pessoa aqui neste lugar venha tomar a partida, venha tomar a posição, venha tomar uma ação de ser praticantes da Tua palavra. Senhor, que nós possamos, a partir de hoje, colocar os Teus interesses em primeiro lugar, para que nós possamos viver uma vida cheia e as bênçãos nos cercarem, e aonde o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades que nós precisamos. Pai, sela essa palavra, sela em cada coração, e que a partir de hoje ela venha a ser, Senhor Deus, trabalhada em cada coração e em cada mente, em nome de Jesus. Aleluia. Você que pode, aplauda ao Senhor Jesus, glorifica Ele nessa noite. Amém. Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. O nosso culto está encerrado. Que viva Cristo em cada coração. Não sai sem nos dar um abraço, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.